Boa noite a todos. Todo mundo tá vendo Boa noite, minha tela? Todo mundo tá vendo minha tela aí? Sim. Sim. Tranquilo? Estão conseguindo me escutar? Sim. Sim. Então olha só. Qualquer coisa vocês abrem o microfone, tá, gente? Porque eu não vejo nada aqui, tá bom? Bom, essa aqui eu considero uma das aulas mais importantes aqui do nosso curso, tá? Vocês vão aprender aqui a ideia de derivada. E esse conceito é um conceito que envolve muitas aplicações, tá? Então ele já começa, o conceito de derivada, ele já começa com um problema prático, tá? Com um problema para você resolver. Então a questão é a seguinte, você tem uma função, tá? Você tem o domínio dela lá, você pega um ponto específico no domínio dela, tá? E eu já vou começar aqui com a parte visual, que é o que interessa aqui, ó. Você tem o gráfico da função, tá? Você escolhe um ponto no gráfico dessa função, então eu estou escolhendo aqui o ponto P, AF de A, tá? Você pode escolher qualquer ponto, você escolhe esse ponto e fixa ele, tá bom? E você tá vendo aqui que você tem essa reta R aqui, tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Estão conseguindo visualizar direitinho aí o gráfico? Sim. Sim. Tá, beleza. Então o nosso problema aqui é determinar a equação dessa reta R que vocês estão vendo aí, tá? Por que isso é um problema? Porque a gente, por enquanto, a gente só sabe, a única informação que a gente tem a respeito dessa reta é esse ponto aqui, ó, ponto AF de A. Bom, e eu quero a equação dela, então deixa eu só recordar com vocês quais são as ferramentas que a gente precisa para determinar a equação de uma reta. Então nós temos duas situações, tá? A primeira situação vocês estão visualizando aí, ó. A primeira situação, você tem a reta, você conhece o ponto, esse ponto x1, y1, esse ponto A, x1, y1 a gente conhece, e a gente também conhece a tangente desse ângulo, esse ângulo ou a tangente dele, tá? Então a gente conhece a gente tem essas duas informações a respeito dessa reta. Ela passa por esse ponto A e o ângulo que ela faz com o eixo x é alfa, tá? Bom, a gente vai denotar, né, como lá na geometria, M índice R aí, coeficiente angular da reta R. Então a gente sabe, por definição, que o coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo aqui, tá? E a gente conhece ele então porque isso foi dado. Então essa é a situação mais fácil para a gente determinar a equação da reta, porque eu já tenho um ponto e tenho esse ângulo aí, a tangente. Então como é que fica a equação dessa reta? Deixa eu ver aqui o que houve aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu acho que quando eu coloco no Datashow, ele come. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui eu não vou poder ficar sem essas informações, não. Só um minutinho, tá, pessoal? Tudo jóia, pessoal? Estão enxergando? Sim, professora. Então vamos embora. Acho que agora vai. Deixa eu só ver conferir se está gravando. Tá. Então vamos lá. Então o que eu estava falando, a primeira situação é a mais simples. A gente conhece um ponto da reta e o ângulo que ela forma com o eixo x. Então a equação ela é imediata, tá? É isso que vocês estão vendo aí, ó. Acompanha aí minha mãozinha aí. Então você tem y igual a y1 mais o coeficiente angular x menos x1. X e y são variáveis, tá? E x1 e y1 são os pontos, são as coordenadas do ponto que você conhece aqui. Então é só substituir nessa equação o coeficiente angular que eu chamo aqui de MR, que a gente denota ele por MR, é a tangente desse ângulo que a gente também conhece. Então eu sei quem é x1, eu sei quem é y1 e eu sei quem é MR. Então eu só coloquei aqui e funcionou. Tá bom? Essa é a primeira situação, é a mais simples. Tudo bem, gente? Sim. Professora, Pode uma falar. coisa, esse x que está sozinho, ele seria o ponto onde a reta cruza o eixo x? Não, ele é uma variável.
Ah, tá. A gente não conhece o ponto onde a reta cruza o eixo X. Seria esse pontinho aqui, certo? Você tá vendo aqui? Isso. Seria esse pontinho aqui. A gente não conhece esse ponto, tá? A gente só conhece esse ponto aqui, ó, x1 e y1. x1 e y1 são números que a gente conhece. A gente substitui aqui. MR também vai ser um número, que é a tangente desse ângulo aqui. E a gente coloca aqui. O x e o y são variáveis. Eu preciso dessas variáveis para ter uma equação. Porque se eu não tiver variáveis, eu não tenho a equação, correto? Correto. Beleza? Então, por exemplo, você tem, por exemplo, 2x menos y igual a x menos 1, y igual a 4 menos x. Então, a equação, ela precisa dessas variáveis para ela existir, beleza? Beleza. Essa é a primeira situação. A segunda situação é essa que vocês estão vendo aí, ó. Você conhece os dois pontos da reta, você conhece o ponto A e o ponto B, mas você não conhece esse ângulo. Eu só coloquei aí para mostrar para vocês, mas a gente não conhece. O que a gente conhece nessa segunda situação aqui são os pontos A e B. Então, x1, y1, x2, y2. Tá? Ponto A e B. Aí não dá pra fazer igual faz em equação de primeiro grau, a função de primeiro grau, aquela delta y sobre delta x? Sim, é isso que você vai fazer. Por que você pode fazer isso? Você vai fazer isso porque você vai atrás desse ângulo. O que eu quero observar é o seguinte: se a gente não souber a tangente desse ângulo, a gente não consegue a equação da reta. A gente só consegue a equação da reta. Quando a gente tem a tangente desse ângulo. Porque eu preciso aqui, tá vendo aqui na equação da reta? Eu preciso dessa tangente, que é o coeficiente angular aqui nessa equação. Então eu preciso saber essa tangente. Nessa primeira situação a gente sabia. Nessa segunda situação, a gente não sabe. Mas como a gente conhece os pontos A e B, e a gente sabe pela geometria, me acompanha aí, que esse ângulo alfa, ó, mudei o slide, tá vendo? Esse ângulo alfa que tá aqui é exatamente esse ângulo que tá aqui, ó. Então, quem é a tangente desse ângulo? Eu conheço A, eu conheço B, eu conheço x1, x2, y1, y2. Então, a tangente desse ângulo, acompanha meu mouse, é y2 menos y1, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo eu consigo calcular. No momento que eu consigo calcular essa tangente, o que eu sei agora a respeito dessa reta? Eu conheço dois pontos dela e a tangente do ângulo que ela forma com o eixo X. Eu escolho um desses dois pontos e pego essa tangente e olha que bonitinha a reta que tá aí. Nesse caso aí, eu escolhi o ponto A, x1 e y1. Mas se você usar x2 e y2, também funciona, tá tudo certo. Então, essas são as duas situações mais comuns para a gente procurar a equação de uma reta. Nos dois casos, a gente tem a solução delas. Tá? Aí a gente tem a solução delas. Por quê? Porque nos dois casos eu tenho conhecimento de um ponto e da tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo X. Tudo bem, gente? Tá bom, professor. Agora o problema é que aqui, ó, vamos voltar para o nosso problema de cálculo 1, ó. O problema daqui do cálculo 1, dessa situação que a gente tá, é que a gente só conhece esse ponto, a gente não conhece esse ângulo. Tá? Se a gente tivesse um outro ponto aqui, se a gente conhecesse, digamos, esse ponto de interseção aqui, dessa reta com o eixo X, era mole, porque a gente ia cair nessa situação aqui, ó, na situação anterior. Você conhece dois pontos, calcula a tangente do ângulo e mata a charada, consegue a equação. Mas não é a situação que a gente tem aqui, a gente não conhece esse ponto aqui. A gente só conhece esse ponto aqui que está fixo A, F de A. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para descobrir a tangente desse ângulo aqui para poder determinar a equação dessa reta. Tá bom? Ok, professor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, bom, a gente acabou de ver que quando a gente tem dois pontos, a gente consegue determinar a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Então, a gente tem dois pontos, a gente consegue isso. Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. A gente vai escolher quais são as únicas informações que a gente tem acesso aqui ao gráfico da função. Mais nada. A única coisa que a gente conhece aqui é o gráfico da minha função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar o gráfico da minha função para matar essa charada aí dessa tangente aí desse ângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escolher um outro ponto, acompanha aí, por favor.
eu vou escolher um outro ponto qualquer, tá? Esse primeiro ponto, ele tá fixado desde o princípio, ó, ele é A, F de A, acompanha meu mouse. Esse outro ponto que eu escolhi aqui, ele é um ponto qualquer. Chamei esse ponto de Q, coordenada X e F de X. Estão conseguindo visualizar aí, pessoal? Sim. Dá sim, professor. Então tá. Agora o que eu faço? Por esses dois pontos aqui, eu pego a reta S. Observa, eu pego a reta S. Essa reta, ela forma o ângulo beta com o eixo X. E eu sei calcular a tangente desse ângulo beta. Por isso que isso tudo, esse caminho vai me ajudar. Poxa, Cris, como é que eu sei calcular essa tangente? Porque eu vou fazer isso aqui, ó. Esse ângulo beta que vocês estão vendo aqui, acompanha aí. Olha onde é que ele aparece. Ele é exatamente esse ângulo aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. Quem é a tangente desse ângulo aqui? F de X é esse pedaço aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quanto vale esse pedaço aqui, ó? F de X menos F de A, ó. E quanto vale esse pedaço aqui, ó? X menos A. Então, a tangente desse ângulo beta, eu tenho conhecimento. Tá? Ah, Cris, mas não é essa tangente que eu quero a tangente alfa. Beleza, mas eu já dei um passo aí, por quê? Vou mostrar pra vocês por quê. Só tem que ficar claro até agora, que essa tangente aí tá na jogada, como é que a gente chegou até ela, tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor, tá bem. Tranquilo. Então, olha só, quando eu peguei esse ponto Q aqui, vamos voltar aqui, quando eu peguei esse ponto Q, eu peguei ele aleatório. Eu peguei ele aqui, mas eu poderia ter pegado ele em qualquer outro lugar. O único que tá fixo aqui é o P. Então, observa o seguinte. Se eu pegar... Peraí que o negócio caiu. Estão vendo aí? Saiu e voltou. Sim, tá. Estão vendo? Parece... Sim. Se eu pegar esse ponto Q aqui, mais próximo do ponto P, ao invés de pegar ele aqui, eu pegar ele mais próximo, olha o que vai acontecer. Dá uma olhadinha nesse próximo slide que eu tô passando pra vocês. Eu peguei o ponto Q. Pra esse ponto Q, eu tenho lá, ó, o ângulo beta. Se ao invés de pegar o ponto Q aqui, eu pegar ele um pouquinho mais perto do P, sempre em cima do gráfico, porque são as únicas informações que eu tenho acesso aqui, o que vai acontecer com o meu ângulo beta? Você observa que ele cresceu um pouquinho, ele virou betalinha. Eu chamei essa nova reta aqui, passando por esse ponto Q' e P, de S'. Então, eu tenho um novo ângulo aqui que eu chamei de betalinha. Tudo bem? Tá tudo bem. O que está acontecendo aí? Esse ângulo beta, ele ficou um pouquinho maior, ele se aproximou um pouquinho do meu ângulo alfa. Por que isso aconteceu? Porque o meu ponto Q, eu aproximei ele um pouquinho do ponto P. Então, o que eu estou observando? Essas retas que vocês estão vendo aí são as retas secantes que passam pelos dois pontos. Então, o que você está observando? Que quando você chega mais próximo do ponto P, vamos fazer mais um pouquinho. Vamos fazer mais uma aqui. Aqui, ó. Vou pegar um Q duas linhas, ó. Espia aí, ó. Espia aí. Tá vendo esse Q duas linhas aqui? Esse Q duas linhas aqui, se eu pegar a reta que passa por ele pelo ponto P, eu vou ter essa reta aqui que ela tá bem fraquinha, mas aparece aqui o ângulo beta duas linhas. E ele tá mais próximo ainda do meu ângulo alfa. Então, o que eu tô visualizando? Eu tô visualizando que quanto mais próximo de P eu pego o ponto Q, o ângulo que eu tô conseguindo obter aqui fica cada vez mais próximo do ângulo alfa, que é o que eu preciso. Foi ou não foi? Foi. Foi, professor? Foi. Então, observe o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Ver se vocês concordam com isso que eu tô escrevendo, que eu tô passando aqui, ó. Quando eu pego o ponto Q, esse slide que eu tô passando pra vocês, esse pedaço aí, ó, eu tô dizendo o seguinte, quando eu pego o ponto Q próximo do ponto P, conforme eu aproximo o ponto Q do ponto Q,
o ângulo beta, ele se aproxima do ângulo alfa. E, consequentemente, a tangente beta se aproxima da tangente alfa. Vocês concordam com isso? Concordo, professor. Professor, eu não entendi. Não entendi essa tua última afirmação. Vamos lá. Ficou clara essa imagem para você? Sim. Eu estou pegando o ponto Q perto do ponto P e estou obtendo ângulos próximos de alfa, certo? Correto. Isso que eu estou escrevendo aqui, isso quer dizer o quê? Que quando eu pego o ponto Q cada vez mais pertinho do ponto P, o ângulo beta fica cada vez mais pertinho do ângulo alfa, se aproxima. E, consequentemente, as suas tangentes também. Se um ângulo fica cada vez mais próximo do outro, as suas características trigonométricas também, correto? O cosseno dele se aproxima do cosseno do outro, o seno dele se aproxima do seno do outro, a tangente se aproxima da tangente do outro, certo? Então, nesse pedaço aí que vocês estão vendo, nessa parte aí, nesse slide, eu estou dizendo o seguinte: quanto mais próximo do P eu pegar o ponto Q, mais próximo de alfa eu chego com o meu ângulo beta e, consequentemente, as tangentes. Certo? Certo. Bom, mas como é que eu faço para pegar esse ponto? Como é que eu faço para pegar esse ponto Q cada vez mais próximo do ponto P? O que eu tenho que modificar ali? Qual é a característica do ponto Q que eu tenho que mexer? O X. O X, exatamente. Quando eu comecei o primeiro, eu tinha X, certo? Para obter o segundo, eu fui pro X'. Para obter o terceiro, eu fui pro X duas linhas. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô mexendo na coordenada aqui, ó. Mas na coordenada de Y também, do f de x, você também tá mexendo. Tudo bem, mas observa que ali ela fica aleatória, ó. Ó. É porque você pensa assim, ó. Você escolhe uma variável e fixa ela. Beleza? Sim. Porque esse f de x que você tá vendo aqui, ele depende de x, correto? Ué, e x também não depende de f de x, não? Não. Quem é o domínio da função? Quem é que manda na função? É o x. É o x. Como é que você sabe aonde você vai cair? Depende de onde você sai. Não é isso? Essas imagens aqui, elas dependem do meu x. O x, eles estão no domínio da função. Eu aplico a regra da função e obtenho f de x. Então, quem está mandando na jogada aqui é o x. Então, para eu pegar esse ponto Q cada vez mais próximo do ponto P, eu vou aproximando o x de A. Olha para o próximo slide aí, vê se concorda. Vê se concorda aí. Tá bem, professor, é isso mesmo. Como é que a gente escreve isso aqui? Em termos de aproximação, a gente chama de limite. Então, quando o x se aproxima de A, A função. o ponto Q se aproxima do P, o ângulo beta se aproxima do ângulo alfa, a tangente beta se aproxima da tangente alfa. Então, você tem isso aqui, ó. Quando o x se aproxima de A, a tangente do ângulo beta se aproxima da tangente do ângulo alfa. É isso que significa essa igualdade aqui, como a gente já aprendeu. Eu estou escrevendo na forma de limites as observações que a gente fez. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Isso aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso aí, como é que você escreve isso matematicamente? Tá aqui, ó. É a aproximação. Quando o x se aproxima do A, você tem essa aproximação aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Agora, quem é tangente beta? Tangente beta, deixa eu só voltar aqui. Ó,
f de x menos f de a sobre x menos a. Então, eu vou substituir aqui, ó. No lugar de tangente beta, eu vou colocar f de x menos f de a sobre x menos a. Acabei de encontrar a tangente do ângulo que eu precisava para resolver o meu problema inicial. Se esse limite existir, a gente vai ver que em certos casos ele pode não existir. Mas se esse limite existir, eu consegui encontrar a tangente do ângulo. Por que eu tava... Só lembrando, por que eu tava catando essa tangente desse ângulo? Porque sem essa tangente eu não consigo fazer a equação da reta. Agora eu tenho a tangente. Foi ou não foi? Foi. Essa tangente aí, como eu já falei lá no início, é o coeficiente angular dessa reta tangente, que a gente chama de MR. Então, na verdade, esse limite que a gente está vendo aí é o coeficiente angular, que vai aparecer na equação da reta, e o problema está resolvido. Porque o que eu tinha? Eu tinha o ponto AF de A desde o princípio, eu já sabia ele, e eu precisava encontrar a tangente do ângulo. Eu acabei de achar a tangente do ângulo. A tangente do ângulo é o coeficiente angular. Então, se eu tenho agora essas duas informações, quem é o MR? Tá aqui, ó, acabamos de calcular. O MR é esse limite aqui. Limite quando x tende a A, f de x menos f de a sobre x menos a. Tá? É claro que antes de você calcular esse limite, você vai primeiro verificar o que significa essa expressão aqui. Você não vai sair aplicando igual um doido, porque vai dar sempre 0 sobre 0, isso não tem sentido. Por quê? Porque não é assim que faz, não é assim que você tem que pensar. Isso aqui que está aqui dentro é uma expressão. Primeiro você determina a cara dela para depois calcular o limite. Aí você vai ter o coeficiente angular. Aí, como você tem o ponto, você tem o coeficiente angular, que é aquele limite, você consegue resolver o problema inicial, que é a equação da reta, daquela reta inicial. Você tem o f de a aqui, que você conhece, porque você conhece a sua função. Você tem o coeficiente angular aqui, porque você conhece, você acabou de calcular o limite e resolveu, encontrou ele. E você tem o a, que desde o início você sabe que faz parte do ponto. Então, o problema foi resolvido. Qual era o problema inicial? Determinar a equação dessa reta tangente. Dessa reta tangente aqui. Você não tinha nada, você só tinha o ponto A, F de A. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tá tudo bem, professor. Tá jóia. Bom, esse coeficiente angular aí a gente vai chamar de derivada de F em A. Essa é a derivada de F em A. Bom, como o coeficiente angular... Professora, uma dúvida. Pode falar. A senhora falou que vai ter um ponto, né, pré-fixado que vai ser dado, mas então não necessariamente a gente vai precisar de saber da equação do gráfico, né, necessariamente. A gente só vai precisar desse ponto. Não entendi. Por exemplo, ali no gráfico tinha a reta e tinha um outro gráfico cortando. A gente não vai precisar da equação daquele gráfico. A gente só vai precisar do ponto para fazer isso. Você vai precisar da equação daquele gráfico? Ah, para achar a equação da reta? Porque você... Isso. Mas você vai precisar calcular esse limite aqui, tá vendo? Não, sim, essa parte eu entendi. Então, no caso, se eu for usar isso aí, eu não vou precisar da equação do gráfico. Você precisa, porque você vai usar o f de x aqui, ó. Ah, sim, tudo bem. Tá vendo aqui? Aham, era só isso mesmo, dúvida. Tá? Você vai precisar por causa desse f de x que aparece aí. Esse coeficiente angular aí é o que a gente vai chamar de derivada de f em A. Então, como esse coeficiente angular a gente definiu aí como sendo esse limite, a gente verificou, né? Fazendo a construção dos gráficos, que é o limite, a nossa derivada é esse limite. A gente vai denotar ela por f' de A. Então, essa notação que vocês estão vendo aí, f' de A, nada mais é do que aquele coeficiente angular, da tangente daquele ângulo desde o princípio. Só que ao invés de escrever tangente, ao invés de escrever MR, a gente está escrevendo f' de A. Tudo bem? Tudo bem. Então tá aí, ó, a derivada para vocês verem. Quem é a derivada de A, de f em A?
O limite quando x tende a, de f de x menos f de a sobre x menos a. É assim que você vai calcular ela. Mas é muito importante que você não perca a ideia do que isso significa geometricamente, tá? O que é esse f' de a? Desde o princípio, é a tangente do ângulo que a gente foi atrás. Então, é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto que a gente fixou. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor? Tranquilo? Você já tinha visto Tranquilo. derivada? Você já tinha aprendido Tranquilo. derivada? Não. Tá claro essa ideia geométrica aí? Até Acho que falhou falhou aqui o... voltei. Acabei caindo. Mas tá claro sim, professor. Tá bom. Olha o problema aí, ó. Desde o início o problema era esse, ó. Determinar a equação da reta R, eu chamei de reta R, tangente ao gráfico de F no ponto A, F de A. Então, você precisa da tangente do ângulo, certo? Que a gente sabe agora que é a derivada. Então, a equação da reta, ela não muda, tá? Ela não muda. Aqui você sempre coloca a segunda coordenada do ponto, então no caso aqui é FA, do ponto que você escolheu. E aqui você coloca o coeficiente angular, que é a derivada, que a gente chama de derivada agora. E aqui esse Azinho é a primeira coordenada do ponto que você fixou. Então, o problema está resolvido. No momento que você calcular esse f' de A, que é esse limite aqui, no momento que você calcular esse númerozinho aqui, você vai vir até a equação da reta, vai substituir aqui, aqui você coloca o Azinho, aqui você coloca o f de A, que é a segunda coordenada, e você vai ter a equação da reta. Beleza? Muito bom, professor. Beleza. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque é muito complicado, né? Fazer isso tudo online. Na sala de aula é mais fácil para explicar. Podemos fazer um exemplo, então? Sim. Então, olha só. Eu vou começar com uma função constante f de x igual a 2. Então, vocês estão vendo o gráfico aí, não tem mistério, ó, uma reta paralela ao eixo x, passando na altura 2. E eu vou pegar um ponto, esse ponto A, f de A que vocês estão vendo aí, ele é um ponto qualquer. Eu peguei ele aqui, posso pegar em qualquer lugar. Então, vamos calcular a derivada dele. Vamos lá. Tá? Quem é a derivada? É aquele limite. Então, o que eu falei? Antes de você calcular o limite, você vai atrás dessa expressão. F de x menos f de A sobre x menos A. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular essa expressão. Essa função é sempre constante igual a 2. Então, esse numerador aqui, ele vira zero. Então, essa expressão aqui, ela é zero. Então, quando você vai calcular o limite, você vai calcular o limite de zero, que a gente sabe que o limite de zero, ele é zero. Então, a derivada em A é zero, seja qual for o ponto P que você escolheu. Certo? Professora, Pode falar. só pra me localizar aqui, eu posso dizer então, pode ser exatamente o que você falou, eu posso dizer então que uma derivada é o coeficiente angular de uma reta tangente à função. É Você isso? não pode, você deve. Não? Essa é a, Então é isso. e tá certíssimo. Essa é a definição de derivada. A derivada Tranquilo, é o coeficiente angular da reta tangente. Porque assim, vocês vão aprender várias propriedades para calcular a derivada. Então vocês vão conseguir achar a derivada, vai ter que fazer umas contas, mas não é difícil. Então esse número, vocês vão ter fácil acesso a ele. Vocês não podem perder a ideia do que ele significa geometricamente. Porque é essa ideia geométrica da derivada que você vai precisar para resolver problemas de aplicação. Se você calcular a derivada, se você tiver esse número na mão e você não souber o que significa, você não vai fazer nada. Você só vai ter um número na mão. Então, você precisa saber que esse número é o coeficiente angular da reta tangente. E nesse caso aí, beleza? Nesse caso aí que vocês estão vendo, vocês têm uma função constante. E esse ponto que eu peguei aí, ó, esse ponto que eu peguei é um ponto qualquer. A derivada em qualquer ponto, independente do A, vocês observem aí que em momento algum eu precisei falar, ó, eu tô pegando o ponto tal. O ponto 2 e 2, o ponto 3 e 2.
Eu não precisei especificar o ponto. Qualquer ponto aqui, a derivada é zero. Certo? Certo, professor? Show. Agora, olha só. Certo. Vamos lá, vamos fazer essa ponte aí, ó. Quem é a derivada? Olha ali, ó. Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto que eu fixei. Agora, essa minha reta tangente aqui, ó, ela nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, ela coincide com o gráfico da minha função. Não tem outra tangente aqui, é a própria. Então, nesse caso que vocês estão... Qual é o ângulo que essa reta faz com o eixo x? Qual é o ângulo? É o ângulo zero. Qual é a tangente de zero aqui? Tangente de zero é zero. E lógico que isso tinha que ser zero, porque eu já calculei a derivada e eu, através do limite, eu vi que isso é zero. Ah, mas como assim, Cris? Porque você tem duas formas de calcular essa derivada. Olha aqui atrás, ó. A derivada, esse limite aqui, ó. Presta atenção no que eu tô mostrando aí, ó. Esse limite aí, que a gente chamou de derivada, é a tangente do ângulo, ó. Quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo aí é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, a sua derivada, você calcula ela usando o limite, mas você não esquece que ela é a tangente. Então, essas coisas têm que ser iguais. Se a gente fez a conta aí, a gente acabou de fazer uma continha aí e deu zero. A tangente do ângulo tem que ser zero. Porque senão alguma coisa está errada, porque é a mesma coisa. Como é que você calcula a equação agora? Você pega um ponto fixo, aqui eu não preciso nem dizer qual é. Eu peguei um ponto fixo aqui, AF de A. Quem é a minha derivada? Que é a tangente. É zero, ó. Então, onde tem que colocar a derivada, eu coloco zero. Essa aqui é a equação da reta, a segunda coordenada do ponto, mais a derivada, x menos a primeira coordenada. Então, como a derivada é zero, esse segundo pedaço foi embora. Então, qual é a equação da minha reta? Tangente. Y igual a 2. Por que tinha que ser? Porque só tem ela aqui, não tem outra. Esse é um caso particular da função constante. Certo? Tá certo, professor? Eu não sei se a gravação vai ficar boa, tá, gente? Porque eu tô vendo no OBS que tá tendo uns negocinhos ali. Mas tudo bem, eu coloquei todos os detalhes aqui nos slides. De qualquer forma, eu vou disponibilizar. Mesmo se não ficar 100%. Então, olha aí, ó. O fato de ser 2 aqui, ó. Essa função constante ser 2 não influenciou em nada. Eu poderia trocar, poderia ser qualquer função constante aqui. Professora, Pode falar. a senhora pode voltar um pouquinho, porque travou uns 10 segundinhos, 15 segundinhos aqui. Eu não escutei nada do que você falou agora. Eu falei... Deixa eu lembrar o que eu falei aqui. Ah, eu tava falando que pode dar um probleminha na minha gravação do OBS. Será que foi isso? E eu também falei... Você Eu não escutei. acho que foi isso. Mas que de qualquer forma... Foi isso sim, mas de qualquer forma eu ia passar lá pra vocês. Aqui, ó. No momento que eu escolhi o 2 aqui... Não fez diferença nas minhas contas. Qualquer número que eu escolhesse aqui para ser função constante aqui, eu ia ter a mesma resposta. Vocês concordam? Ao invés do 2 aqui seria um C. Então a derivada sempre seria zero. A única alteração que a gente ia ter, a única alteração é onde ficaria essa reta paralela aqui. Certo? Então, Certo. esse ponto A que a gente pegou aqui, esse A que a gente calculou aqui, eu não fixei, eu peguei um qualquer. Então, vê se você concorda com a propriedade que você está vendo aí. A derivada da função constante em qualquer lugar é zero. Se a sua função é uma função constante, você pode derivar ela em qualquer... Lembra que eu peguei o A? Ah, mas não era A. O A era um cara fixo, que poderia ser qualquer um. Então, eu posso chamar ele de X. Se você botar por A aqui, também não vai ter problema. Isso aqui é só por causa de notação. Então, a derivada, quando a função é constante, a derivada em qualquer ponto é zero. Por quê? Por isso que a gente acabou de fazer. As contas dão zero, a reta é paralela ao eixo X. Olha aí nos exemplos, ó. Olha as funções constantes que eu tenho aí, ó. Menos 4, 5, menos raiz quadrada de 2, 100 e 0. Olha as derivadas aí, ó. Todas essas derivadas são zero em qualquer ponto.
Porque essa continha aqui, ó, vai dar sempre 0. E todas essas retas são paralelas ao eixo X. Alguma dúvida, pessoal? Até agora não. Ótimo. Vamos mudar o gráfico agora. Vamos para uma função do primeiro grau. Peguei uma decrescente aí. Então, a mesma história, ó. Eu tenho... Observem. Ah, mas isso não tem sentido, porque é reta. Eu só comecei com as retas, pessoal, porque vocês já estão familiarizados. Depois a gente vai para gráficos que a gente não conhece, tá? Se a gente só trabalhasse com retas, não tinha sentido definir esse novo conceito, porque a gente já tem as retas aí. Mas é só para vocês fazerem, para vocês entenderem como é que é a construção desse conceito, tá? Então aqui, ó, 2 menos x, tá aí a reta decrescente, eu escolho um ponto aqui. Vou calcular a derivada nesse ponto, acompanha aí. Então, quem é a derivada? A derivada é aquele limite. Antes de calcular o limite, eu calculo a expressão fx menos f de a sobre x menos a. Quem é f de x? Ó, aí aparece a equação da função. F de x é 2 menos x. Quem é f de a? 2 Professora, menos a. Fala. Sobe ali um pouquinho que eu não vi a reta, por favor. Ah, tá, obrigado. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Nada. Então, quando você fizer a derivada, antes de calcular o limite, você calcula a expressão fx menos f de a sobre x menos a. Então, fx menos f de a sobre x menos a, onde tem fx eu coloco 2 menos x, que é a minha função. Onde tem f de a eu coloco 2 menos a, que eu estou substituindo no a, sobre x menos a. Quando eu fizer a continha aqui em cima, vai sobrar menos x mais a. Eu isolo esse negativo aqui, vai ficar x menos a sobre x menos a. Isso virou menos 1. Então, essa expressão que está aqui no meio, essa expressão envolvida na definição da derivada, é menos 1. Então, esse limite aqui, quem é o limite de menos 1 é menos 1. Então, qual é a conclusão? Que a derivada em qualquer ponto aqui é igual a menos 1. Independente de onde eu pego esse ponto. Sim ou não? Tranquilo. Tá bem, professor? Bom, na sequência aí, fazendo a ponte. Quem é a derivada? Coeficiente angular da reta tangente é o gráfico da função no ponto. Tá? Não tem esse... Aqui a derivada é menos 1, ó. Por isso que eu botei esse igual aqui, tá? Esse menos 1 aqui é da derivada, tá bom? Como é que você faz para achar a equação da reta tangente? A equação, observe, a equação ela não muda. O que muda são os pontos. Aqui o ponto A, F de A, eu posso usar ele genérico, não tem problema aqui. F de A, mais F' de A, que eu já calculei, que eu vi que é menos 1, vou substituir no menos 1. Quem é F de A? F de A, se a minha função é 2 menos x, se f de x é 2 menos x, f de a é 2 menos a. Então, eu venho aqui, no lugar de f de a, eu coloco 2 menos a, olha aqui, ó. Mas, quem é a derivada no a, que eu acabei de calcular, é menos 1. Eu venho aqui e substituo. X menos a. Quando eu fizer essa continha aqui, ó, aqui eu vou ter 2 menos a, aqui eu vou ter menos x e mais a. Então, o menos a com o mais a vai embora e vai sobrar 2 menos x, a equação da reta tangente. Que é exatamente a função que eu tinha. Por quê? Porque aqui a única reta tangente que tem é ela mesma. Certo? Nesse caso aqui, eu não poderia, de modo algum, ter outra equação. Porque eu só tenho essa reta aqui na jogada. Da mesma forma na anterior. Na anterior deu y igual a 2. Não poderia ter outra resposta, porque eu só tenho essa reta na jogada. Tá beleza? Quando você tem uma função do primeiro grau, qual é o coeficiente? Onde é que você identifica o coeficiente angular da reta? É sempre o coeficiente que acompanha o x, não é isso? Então, nesse caso aqui, ó, quem é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó? Menos 1. Você já sabia isso sem fazer derivada. Menos 1. Mas agora você sabe que a derivada é o coeficiente angular. E você calculou e deu menos 1. Tá tudo certo. Se ao invés dessa equação, se ao invés de 2 menos x, eu tivesse 5x menos 1, quem seria o coeficiente angular da reta? Da reta 5x menos 5. Então a derivada em todos os pontos seria o quê? 5. Exatamente.
Porque a derivada é o coeficiente angular. Então, quando você tem... Olha aí, ó, no slide que tá passando. A alegria da galera aí, ó. Quando você tem uma função do primeiro grau, a derivada tá na sua cara aí. É o coeficiente que acompanha o x. Certo? Porque ela foi definida assim. Ela foi definida como sendo o coeficiente angular. Tudo bem, gente? Então, olha aí as funções do primeiro grau que eu estou mostrando para vocês. X menos 4, 5 menos x, 3x menos 1, 1 menos 5x. Coeficiente angular da primeira é 1, por isso que a derivada é 1. Coeficiente angular da segunda é menos 1, por isso que a derivada é sempre menos 1. Coeficiente angular da terceira é 3, por isso que a derivada é 3. Coeficiente angular da quarta é menos 5, por isso que a derivada é menos 5. Sim ou não? Sim, professor. Tranquilo. Então, se a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, o que a gente sabe? Quando o coeficiente angular de uma reta é positivo, a reta ela é crescente. Quando o coeficiente angular de uma reta é negativo, essa reta ela é decrescente. Então, quando você determina o sinal da sua derivada, você já sabe se a reta que está envolvida aí, geometricamente, é crescente ou decrescente. Da mesma forma, se você olha para a reta e você vê que é uma reta crescente, e você tem que calcular a derivada, você já sabe que essa derivada que você vai encontrar tem que ser positiva, porque a reta é crescente. Beleza? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Antes de seguir com esses negócios com o conceito, né, com as propriedades, com o cálculo, aí surge a pergunta assim, será que a derivada sempre existe? Será que tem algum lugar onde essa derivada pode não existir no gráfico? Porque você pensa, o que é a derivada? Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função. Será que tem algum momento em que isso não, que esse coeficiente angular não existe? Ela sempre vai existir? A resposta é não. Nem sempre a derivada vai existir. E você pensa assim, para a derivada existir, eu tô com uma reta tangente naquele ponto. Olha para esse gráfico aí que vocês estão vendo aí do módulo. Vamos nos concentrar nesse ponto zero aqui, ó, que é o ponto. Vamos nos concentrar nesse ponto zero aí, que é o ponto onde tem esse bico aqui, digamos assim. Que é exatamente assim que a gente fala. Vamos calcular a derivada dessa função no zero. Por quê? Porque no zero aqui, tá tendo o encontro de duas tangentes. Uma crescente e uma decrescente. Vamos lá. Vamos calcular a derivada no zero, me acompanha aí. Calcular a derivada no zero é calcular o limite. No lugar do A, você coloca zero. Então, limite quando x tende a zero, fx menos f0 sobre x menos zero. Agora, a questão é a seguinte. Esse f de x dessa expressão que está aí, ele depende se você está à direita do zero ou à esquerda. Você está com uma função por partes. Se você tiver à direita do zero, esse f de x é x. Se você tiver à esquerda do zero, esse f de x é menos x. Então, você precisa identificar onde você está. Aí você vai ter os limites laterais na jogada. Quando você estiver indo do zero pela direita, esse f de x é x, ó. Eu faço a substituição aí. Então, esse limite virou 1. Eu faço as simplificações aqui, os limites viram 1. Quando eu tô me aproximando do zero pela esquerda, esse f de x aí, ele é menos x. Então, quando eu fizer a substituição, eu vou calcular o limite do menos 1, que é menos 1. Então, pela direita, eu tenho um limite dando 1. Pela esquerda, eu tenho um limite dando menos 1. Esses limites são diferentes. Se esses limites são diferentes, os laterais, o limite no zero não existe. Se o limite no zero não existe, e o limite no zero é a derivada no zero não existe.
Quando a gente tem que calcular esses limites laterais, a gente fala em derivadas laterais. Derivadas laterais nada mais são do que esses limites laterais que envolvem o conceito de limite, que aparece na definição de derivada. Foi ou não foi? Foi. Geometricamente, o que está acontecendo aqui? Geometricamente, pela direita, olha aqui, você tem essa reta crescente aqui que é x. Qual é o coeficiente angular da reta x? 1. Qual é o coeficiente angular da reta menos x? Menos 1. Então foi exatamente o que a gente calculou aqui, ó. Pela direita, você tem 1. Pela esquerda, você tem menos 1. Vou pegar aqui para ficar mais claro, ó. Vou pegar um ponto aqui, ó, que não é... que a primeira coordenada não é 0. Vou pegar um ponto que não seja essa origem aqui. Então, se essa coordenada aqui for positiva, ou seja, se eu estou à direita aqui do eixo x, se eu estou aqui com um a maior que 0, a minha derivada é 1, porque eu vou ter f de x igual a x. E quem vai ser a equação da reta tangente? É a própria função aqui, que é x. Se eu pegar o meu a negativo, se eu pegar o meu ponto para o lado esquerdo, a minha reta tangente aqui, ela é decrescente, o coeficiente angular é menos 1. Então, a equação dela é menos 1. Foi ou não foi? Foi, professor? Foi. Tem um erro aqui, cadê ele? Professora, se eu pegasse nessa mesma função aí e pegasse outro ponto, iria existir derivada, né? Por exemplo, se eu pego um ponto, sei lá, 1 ao invés de 0. Tá. Isso. Eu tô aqui nessa situação aqui, ó. Aí iria existir, não iria? Isso. Por quê? Porque quando eu pegar o ponto 1 aqui, ó, certo? Eu tô nesse lado aqui, certo? Desse lado aqui, eu tô com essa função aqui que é x, certo? Certo. Essa função aqui, a gente já sabe como é que calcula a derivada. É o coeficiente angular aqui que é 1. Então, a derivada no 1 existe é 1. A derivada no menos 2. A derivada no menos 2 existe é... menos 1, né? Aqui, ó. Ah, menos 1, Menos menos 1. 1. Agora tem um errinho aqui, ó. Queria que vocês me dissessem qual é. Nesse slide tem 2 erros. Ele é de notação, acabei de observar. Quando o a é positivo, a derivada é 1. Confere. Correto? Ó. Se o a é positivo, você tá com x, a derivada é 1. Ok? Essa primeira afirmação tá certa. Se o a é negativo, a derivada no a é menos 1. Confere também, ó. Se o a é negativo, você tá nessa situação aqui. Então, a derivada, nós já vimos que o coeficiente angular é o cara que acompanha o x, menos 1. Agora, qual é a equação da... A reta tangente, quando o cara é positivo, não é essa aqui? Não é essa aqui, a reta tangente? Sim. Então, qual é a equação dessa reta aqui? Y igual a Y x. Qual é a equação dessa reta aqui? Y igual igual a menos menos x. Então, aqui, ó, é x e aqui é menos x. No slide. Vou consertar para mandar para vocês, tá? Tem um erro de digitação aí. Certo? Porque, pensa comigo, se y igual a 1 fosse a reta tangente, y igual a 1, qual é o coeficiente angular da reta y igual a 1? 0. 0. Qual é o coeficiente angular que a gente tem aqui? 1. 1. Então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque não é y igual a 1, é y igual a x. Y igual a x, coeficiente angular é 1. Se a reta tangente aqui fosse y igual a menos 1, qual é o coeficiente angular da reta y igual a menos 1? 0. Mas não é esse coeficiente angular que a gente tem aqui. A gente tem o menos 1. Por quê? Porque não é menos 1 aqui. Tem um erro da digitação aqui. Aqui é menos x. Então, a equação da reta o coeficiente angular da reta menos x é menos 1. Tá tudo certo. Beleza? Sim ou não? Beleza. Alguma dúvida, pessoal?
Tranquilo? Tranquilo, sem dúvida. Então, esse problema que apareceu no zero aqui, vocês concordam comigo que porque tem esse bico aqui? Sim, foi por causa do módulo, né? O módulo faz, Perfeito, professor. o módulo fez com que tivesse o bico, né? O que acontece com o bico? O bico, de um lado, você vai ter uma reta tangente, do outro você vai ter outra. Então, se você tem uma reta tangente de cada lado, são diferentes, você tem valores diferentes, coeficientes angulares diferentes. Então, você tem limites diferentes. Então, por que isso é importante de observar? Como é que você identifica, se você encontrar... Deixa eu pegar aqui. Olha para esse gráfico aí, ó. Pulei lá pro último slide da aula. Olha para esse gráfico aí, tá vendo? Eita. Tá vendo que bonito? Deixa eu perguntar para vocês aqui, ó. Tem derivada aqui, ó, no x5, ó? Não. 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 Porque esse bico aqui indica o quê? Que se eu vier pela direita, eu vou ter uma tangente aqui, ó. Tá vendo? Essa tangente é decrescente, certo? Ó, acompanha meu mouse. Essa tangente é decrescente, certo? Se eu vier pela esquerda, eu vou ter uma outra tangente aqui que ela é crescente. Crescente. Então, no bico, eu tenho duas tangentes. Se eu tenho duas tangentes, é como se eu tivesse as derivadas laterais diferentes. Então, eu não tenho uma derivada, eu não tenho um limite. Então, no ponto x5 não tem derivada. Qual é o outro ponto aí que não tem derivada? X, acho que é 2, né? Não, x7. X7 aqui, ó. Tem um bico aqui, ó. Tem uma tangente decrescente aqui, lado esquerdo, e lado direito tem uma tangente crescente. Então, vai ter dois coeficientes angulares, dois limites laterais diferentes, não tem derivado. E no outro bico aqui, certo? No x11. Então, aqui também não vai ter derivado. Então, você identifica esses pontos, esses bicos, esses pontos que não tem derivado. Certo? Tá certo, professor? Aproveitando esse gráfico, fala pra mim qual é a derivada em x3. Vê se você entendeu a ideia da derivada aí. 0. 0. Porque em x3 a tangente ao gráfico, a tangente aqui ela é paralela ao eixo x. Se a tangente é paralela ao eixo x, o ângulo que ela forma com o eixo x é 0. Então, a tangente de 0 é 0. Qual é a derivada do x9 aqui? 0 também. 0 também, porque a reta tangente é paralela ao eixo x. Então, a tangente do ângulo, tangente de 0 é 0. Certo? Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. Se eu pegar um ponto entre x8 e x9, qual é o sinal da derivada? Positivo. Porque a tangente aqui, a reta tangente, ela Crescente. é crescente. Se eu pegar um ponto entre x9 e x10, qual é o sinal da derivada dele? Negativo. Negativo. Negativo, porque a tangente aqui, ela é decrescente. É exatamente isso. Derivada é a mesma coisa que coeficiente angular da reta tangente. Certo? Entre x3 e x4, qual é o sinal da derivada? Se eu pegar um ponto, Negativo. um ponto entre x3 e x4, pegar um ponto aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo minha mãozinha aí? Ah, sim. Positivo. né? Qual é o sinal da derivada? Positivo. Por quê? Porque, tá vendo minha mãozinha aqui? Nesse ponto aqui, a reta tangente, ela é crescente. Se a reta tangente é crescente, o coeficiente angular dela é positivo, ou seja, a derivada. Certo? Foi ou não foi? Certo. Eu tô analisando o sinal da derivada. Alguma dúvida nessa análise aí, pessoal? Não. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tem algum ponto nesse gráfico que vocês estão vendo aí que não tem a derivada? Esquece as pontas do intervalo, só olha pro meio. Então não. Tem algum bico aí? Não. Tá bonitinho se comportando, né? Qual é o sinal da derivada aqui onde tá meu mouse?
Positivo. Positivo, porque a reta tangente ela é crescente. Qual é o sinal da derivada no ponto aqui onde está meu mouse? Negativo. Negativo, porque a minha reta tangente ela é Decrescente. decrescente. Certinho. Essa é a ideia geométrica que vocês não podem esquecer. Então vamos voltar. Tá bom? Tá ótimo. Então nem sempre a derivada existe. Se você encontrar um bico, você já sabe que ela não existe por causa do problema das tangentes. Então o que a gente diz? A gente diz que a função é derivável. Isso aqui é só para formalizar aí que vocês vão, nas leituras que vocês fizerem, nos estudos, tá? Para vocês entenderem o que vocês estão lendo aí. Quando é que você diz que a função é derivável ou diferenciável em A? Se existe a derivada, ou seja, se aquele limite existe. Tá? Então, essa função aqui que a gente acabou de ver, a função módulo, ela não é derivável ou não é diferenciável em zero. Por quê? Porque em zero não existiu aquele limite. Tá? Quando é que você fala que a função é derivável ou diferenciável? Simplesmente, você diz assim, ó, a função é derivável. Então você, era a mesma coisa daquele papo de contínua. Se você falar assim, a função é contínua, você está admitindo que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Se você falar assim, a função é derivável, você está admitindo que ela é derivável, que tem derivada, né, em todos os pontos do domínio. Mesma coisa, beleza? Derivável ou diferenciável, tá? Aí, ó, por exemplo, toda função constante é derivável. Por quê? Porque a gente viu que a derivada é sempre zero, em qualquer ponto. Então, ela é derivável em todos os pontos e é zero. Toda função do primeiro grau é derivável. Por quê? Porque a gente viu que basta você observar qual é o coeficiente, né, que acompanha o x. Beleza? É a própria reta. Então, você tem lá a tangente. A tangente é a própria reta. Agora, você não pode dizer que a função módulo é derivável. A função módulo não é derivável. Por quê? Porque ela tem um probleminha no zero. No zero ela não tem derivada. Beleza? Então tem um ponto do domínio dela que não tem derivada. Ela não é derivável ou não é diferenciável. Alguma dúvida, pessoal, nessas notações aí, nessas... Nenhum. Tá bom. Eu tô com medo dessa gravação, mas eu espero que funcione. E aí, o que vocês acham dessa questão aí? Você já tem condições de responder ela pra mim. Toda função contínua é Acho que derivável? sim, né? Sim, né? Toda contínua é Sim, derivável? Módulo não é uma contínua? Módulo de x? Módulo é contínuo. Ah, Então, então não. Ah, então já era. Já era, né? O que é a função contínua? Não tem saldo, não tem furo, né? Ok? Então aí, ó. Né? Ela é uma função contínua, mas a gente já provou aí que não tem aquele limite no zero, não tem derivada do zero. Aquela função que vocês acabaram, aquele gráfico doido, cheio de bico que vocês acabaram de ver, também era contínuo, certo? Não tinha salto, Certo. não tinha furo. E tinha um monte de bico. Tá? Então, você afirmar que a função é contínua, não quer dizer que a função seja derivável. E a recíproca? Será que se eu vocês acabaram de falar, de concordar comigo no seguinte: se eu falar assim, ó, a função é contínua, não posso afirmar que ela é derivável por causa dos bicos. Agora eu vou falar pra você o seguinte: a função é derivável. Eu garanto pra você que a função é derivável. Você pode afirmar que ela é contínua? Acho Sim, que professor. sim. Então, na verdade, isso é verdade, tá? Se a função for derivável, a gente consegue garantir a continuidade dela. Isso é um teorema que a gente vai provar aqui, tá? Então, quando a função é derivável em A, você pode afirmar que ela é contínua em A.
Qual é a recíproca, a contrapositiva disso aqui? A recíproca não é verdadeira. Qual seria a recíproca? F contínuo em A implica F derivável em A. Já vimos que a função módulo fura. Então, a recíproca desse teorema não é verdade. Foi a primeira coisa que a gente analisou. Agora, qual é a contrapositiva dela que é verdade? Que equivale a isso aí? Se a função não é contínua em A, só lembrando da lógica, então você pode afirmar que a função não é derivável em A. Beleza? Equivale a essa afirmação aí. Sim ou não? Tem alguém aí? Não entendi, professora. Vamos lá. Afirmar isso que você está vendo aí, ó, F derivável em A implica F contínuo em A. Essa afirmação ela é verdadeira, é um teorema, certo? O que eu tô dizendo é o seguinte: a afirmação equivalente a essa, que é igual a essa, ao invés de você escrever o que está aí, você pode escrever assim, ó: F não é contínuo em A implica F não é derivável em A. É a mesma coisa que você está lendo aí. Se você prova que uma função não é contínua em A, se ela não é contínua em A, então ela não é derivável em A, você está provando esse teorema. É aquela proposição da lógica. Se A, então B. Se não B, então não A. Lá da lógica. Isso que está escrito aqui é a mesma coisa que eu falar. F não é contínuo em A, implica F não é derivável em A. Isso você pode pensar. Se a função não é contínua, isso você consegue intuitivamente ver. Se a função não é contínua, o que acontece no ponto onde ela não é contínua? Quem está me acompanhando aí? O que acontece num ponto onde a função não é contínua? O que tem ali? Um furo ou um salto? Um bico. Não é isso? Um furo... Não, função não contínua. Se a função não é contínua, Contínuo. Tá. o que vai acontecer? Vai ter um furo ou um salto, não é isso? Tal. Se tiver um furo, Isso. se tiver um furo naquele ponto, jamais vai ter derivada, porque a derivada, ela exige que o ponto seja fechado. Olha aqui, desde o início, o nosso ponto P, A, F de A tem que estar na jogada. Então, se aquele ponto tem um furo, não tem derivada, beleza? Beleza. Não tem como você fazer a derivada se aquele ponto não existe. Agora, digamos que você tem o ponto, mas o gráfico dá um salto e vai lá pra cima, e lá em cima tem uma bolinha aberta. Você vai ter a mesma tangente que tá aqui embaixo, vai ser a mesma tangente que tá lá em cima? Vai ser a mesma? Não. Não vai ser a mesma tangente, não. Então, se não é a mesma tangente de um lado e de outro, você não tem derivada. Isso é uma forma intuitiva da gente enxergar esse resultado que vocês estão vendo. Quando a função não é contínua, ela não pode ser derivável. Quando ela é contínua, ela pode ou não ser derivável. Se tiver bico, não é derivável. Se não tiver bico, é derivável. Certo? Vamos provar esse teorema aí. O que a gente quer provar? Qual é a hipótese desse teorema aí? Vamos lá, vamos nos preparar para a análise. Aprender a demonstrar os teoremas. Aí, ó. Esse teorema aí, qual é a hipótese que eu tenho? F é derivável em A. O que eu quero provar? Que F é contínuo em A. Então, isso que vocês estão vendo aí é o que eu quero provar. Eu quero provar que a função é contínua em A. O que significa a função ser contínua em A? Eu não estou provando o teorema. Eu estou somente... Isso aqui é como se fosse um rascunho da minha demonstração. Eu estou simplesmente enxergando com mais carinho, olhando com mais carinho para o que eu quero provar. Provar que a função é contínua em A é a mesma coisa que provar que o limite quando x tende a de f de x é igual a f de a. Essa primeira igualdade aqui, beleza?
Beleza. É a definição de função contínua. F de A é um número, é uma constante. Então, o limite dela é ela mesma. Então, isso que está do lado direito equivale ao que eu comecei. Vê aí. Porque o limite de uma constante é sempre ela mesma. Certo? Certo. Bom, limite, eu faço a brincadeira da subtração aqui, ó, igual a zero. Tá bom? Esse limite eu faço o simétrico dele, deu zero. Isso tudo admitindo que essas coisas existem, certo? Então, provar que a função é contínua, basta provar essa última igualdade aqui, ó. Foi ou não foi? Tá bem, professor. Se eu provar essa última igualdade aqui, eu provei o teorema. Eu provei que a função é contínua. Mas eu preciso usar a hipótese. Então vamos lá. Eu quero provar que essa igualdade... Isso aqui que vocês estão vendo, a gente faz no rascunho. A gente quer provar que a função é contínua. O que eu posso fazer? Eu teria que provar essa primeira igualdade aqui. Pô, mas essa primeira igualdade aqui... Não tem nada com derivada que eu possa usar nela. Olha o que acontece quando eu chego ali no final. Aparece f de x menos f de a. Por que f de x menos f de a, essa expressão aparecendo é mais interessante? Porque tem f de x menos f de a na definição de derivada. Então, ao invés de provar que o limite quando x tende a de f de x é igual a f de a, eu vou provar que o limite quando x tende a de f de x menos f de a é igual a zero. Porque é a mesma coisa como vocês estão vendo aí. Então eu vou lá, ó. Agora eu começo a minha demonstração para valer. O limite quando x tende a de f de x menos f de a é igual. O que eu estou fazendo aqui? Estou multiplicando por 1. Porque x menos a sobre x menos a é 1. Então eu não modifiquei a igualdade. Isso aqui é igual. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar esse f de x menos a com esse x menos a que está embaixo. Vai sobrar o x menos a lá em cima. Estão me acompanhando? Sim, professor. Bom, esse limite quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a é a minha derivada. Ela existe por causa que a minha hipótese garante isso. A hipótese do meu teorema, ela fala f é derivável em a. Ou seja, tem derivada em a. Se tem derivada, esse limite existe. Se esse limite existe, eu posso separar nele vezes o limite de x menos a. Então, esse primeiro limite aí é a derivada. O segundo limite, quando eu calculo, faço a substituição do a no x, dá zero. Então, derivada vezes zero vai dar zero. O que eu acabei de provar? Eu acabei de provar que o limite quando x tende a de f de x menos f de a é igual a zero. Só que a gente já tinha feito no rascunho a equivalência de que isso é a mesma coisa que provar que a função é contínua em A. Então, minha demonstração está feita. Sim ou não? Sim ou não, galera? Foi ou não foi? Sim, deu pra entender. Essa parte é um pouquinho mais elaborada, mas deu pra Foram entender. jantar ou me deixaram sozinha aí? Tô aqui. Não. Tá aqui também, professor. Tá? É porque assim, isso é uma forma, muitas vezes a gente faz assim, porque o que é um resultado, um teorema? Isso já é pra vocês começarem a botar a cachola pra funcionar aí, quando começar lá. Porque assim, aqui na nossa disciplina de cálculo é mais conta mesmo, é mais cálculo, é mais braçal o negócio, tá? Mas a matemática não é só isso não, a matemática ela tem essa fundamentação teórica linda, tá? Que sem isso a gente não estaria fazendo os cálculos. Então, quando a gente tem um resultado para provar, a gente tem uma hipótese e tem uma tese. Que a gente tem uma hipótese, que são as coisas que valem, que eu posso usar, e uma tese que é onde eu quero chegar. Só que às vezes essa tese, ela tem equivalências. Se ela tem equivalências, isso quer dizer que não necessariamente eu tenho um único caminho para sair da minha hipótese e chegar na minha tese. Eu posso chegar numa dessas equivalências.
Por que isso resolve o meu problema? Porque se eu chegar numa das equivalências, como é equivalente, eu cheguei nela. É o que aconteceu com esse teorema, foi o que a gente fez aqui. A gente provou que a função é contínua em A, a gente provou, mas que caminho que a gente usou? A gente enxergou que a função ser contínua em A é a mesma coisa que esse limite aqui dá zero. Então a gente foi e correu atrás dele. Então são técnicas, digamos assim, de demonstração que a gente consegue. Isso não só para demonstrações que já estão, né, concretizadas aí, mas quando a gente vai fazer nossos trabalhos, nossas teses de doutorado, nossas dissertações de mestrado, que a gente que tem que elaborar, então aí já começa a amadurecer a cachola aí para saber que não existe um caminho só, você pode ter outros caminhos aí para conseguir provar o resultado, beleza? Beleza. Beleza. Vamos voltar para as propriedades. A gente tinha feito primeiro grau e função constante, né? Vamos pegar uma função do segundo grau, x ao quadrado. O rapaz tá com medo aí, mas não precisa ter medo não. X ao quadrado. Vamos escolher um ponto qualquer aqui em cima do gráfico, tá? Pode pegar ele onde você quiser, o ponto A, f de A. E vamos calcular a derivada. A derivada, para calcular, é o limite. Então, antes de calcular o limite, eu vou ver a expressão f de x menos f de a sobre x menos a. F de x é x ao quadrado, f de a é a ao quadrado. Então, quando eu faço a fatoração aqui, eu vai embora o x menos a, sobra só... Aqui é x mais a, tá, pessoal? Vou arrumar isso aqui lá no slide, tá bom? X mais A. Aqui é x mais a, porque o x menos a foi embora. Então é esse x mais a aqui, desculpa aí, vou retificar. A gente começa a ficar doido nesse negócio de tanta coisa online, né? E a gente já começa a pensar uma coisa, escrever. A gente já faz isso no quadro, né? Imagina aqui. Então aqui x mais a, aqui vai ficar x mais a para calcular o limite. Então x mais a, quando substituir, vai dar a mais a, que dá a resposta final aqui tá certa, 2a. Então o que significa isso? Que a derivada no a é sempre 2a, beleza? Beleza, professor? Beleza. Independente de quem for o a. Agora, observem a grande diferença da derivada de uma função do segundo grau para as funções que vocês já viram. A função constante, independente do ponto onde você escolha, a derivada é sempre zero. A função do primeiro grau, independente de onde você escolha, a derivada é sempre o mesmo númerozinho. É o mesmo coeficiente angular para todo mundo, porque a reta é sempre a mesma. Olha o que acontece com x ao quadrado. A derivada no a, ela é 2a, ou seja, a derivada, ela está dependendo de onde você está pegando o ponto. Então, me acompanha no próximo slide aqui. Olha aqui, eu peguei 3 pontos. Eu peguei no 0, no 2 e no menos 2. A derivada no 2 deu 4, porque quem é a derivada não é 2a? Então, 2 vezes 2 é 4. A derivada no menos 2 deu menos 4, porque 2 vezes menos 2 é menos 4. E a derivada no 0 é 0, porque 2 vezes 0 é 0. Então, você tem 3 pontos e 3 derivadas completamente diferentes. Isso não acontece na função constante nem na função do primeiro grau. Tá beleza? Sim. Agora, por que é de se esperar que aconteça isso? A derivada não é o coeficiente angular da tangente? Se eu tô pegando esse ponto aqui, a minha tangente aqui é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, a minha derivada é positiva, ó. Que lindo. É 4. Se eu tô pegando esse ponto aqui, ó, a minha reta tangente aqui é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Então a minha derivada ela é negativa, como eu calculei. Se eu pegar esse ponto aqui, a minha reta tangente ela é o quê? É o próprio eixo? O eixo X. Então o ângulo é 0. Tangente de 0 é 0. Olha que coisa linda. Então é exatamente isso que vocês estão vendo no próximo slide.
No 2, você tem uma reta tangente crescente, derivada positiva. No menos 2, você tem uma reta tangente decrescente, derivada negativa. E no 0 é o próprio eixo x, a derivada é 0. Por isso que as derivadas agora serão diferentes. Porque você vai ter tangentes diferentes. Isso não acontecia na função do primeiro grau e na função constante. A tangente era sempre a mesma. Então, a derivada era o mesmo número para todo mundo. Agora, não acontece mais isso. O seu gráfico ele tem um monte de tangente. Quando as tangentes forem positivas, você vai ter derivadas positivas, as retas tangentes, né? Quando as retas tangentes forem negativas, decrescentes, você vai ter derivadas negativas. Vamos calcular essas retas aqui. Beleza? Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Agora, olha só. Essas retas tangentes que vocês estão vendo aqui, eu não sei a equação delas. Eu só conheço esse ponto aqui. Nesse caso, 2 e 4. No outro caso, menos 2 e 4. Mas eu vou calcular a equação dela por causa da derivada. Vamos lá? Vamos pensar no primeiro ponto aqui, ó. 2, f de 2 que é 4. Quem é a derivada? Olha aí, ó. A derivada no 2, ó. Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto 2, f de 2. Ou seja, no ponto 2, 4. Essa é a definição de derivada. Você calcula ela usando o limite, mas você não esquece da definição do que ela significa, do que ela representa geometricamente. Como é que você acha a equação dessa reta aí? Olha a equação aqui sempre igual, ó. F de A mais F' de A, x menos A. Quem é A e F de A agora? A e F de A agora é um ponto específico, não é mais genérico. Agora, nessa situação que a gente está analisando aqui, o meu A é 2 e o meu F de A é 4. Então, eu vou chegar aqui, onde tem F de A eu vou colocar 4, onde tem A eu vou colocar 2. Como vocês estão vendo a substituição aí. Quem é a derivada no A? É a derivada no 2, porque o meu A agora é 2. A minha derivada ela é 4, como eu já calculei antes. Então, eu vou substituir aí. Aí, eu faço a continha e eu acho a equação, ó. Fala pra mim qual é o coeficiente angular dessa reta 4x menos 4. 4. 4. Quatro. Quem é a derivada que está envolvida com essa reta aqui? 4. 4. Tem que ser igual, porque é a mesma. A derivada é o coeficiente angular da reta. Se essa reta tem coeficiente angular 4, como a gente está vendo aqui, é porque ela veio de uma derivada igual a 4. Que era a derivada no 2. Certo? Sim ou não? Tá certo, professor. Tranquilo. Vamos fazer no outro ponto. No menos 2 e 4, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Vamos achar a equação dessa reta aqui. Então, quem é a derivada no menos 2? A derivada no menos 2 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto menos 2 e f de menos 2, ou seja, no ponto menos 2 e 4. Essa é a definição da derivada. Como é que você acha a equação dessa reta tangente que está aí, passando aí no menos 2 e 4? A equação é sempre a mesma, ó, f de A mais f' de A, x menos A. O meu ponto agora é menos 2 e 4, então o meu A é menos 2 e o meu f de A é 4. Então, eu vou substituir o f de A por 4 e o meu A por menos 2. Por isso que aqui virou mais 2. Aqui não tem erro de digitação não, tá? Tá certinho. E quem é a derivada? A derivada foi o que eu calculei lá atrás, menos 4. Vou substituir. Faço a continha toda. A equação da reta tangente deu o quê? Menos 4x menos 4. Quem é o coeficiente angular dessa reta tangente aí? Menos 4. Quem é a derivada que está por trás dessa reta aí? Menos 4. Menos 4, porque é o próprio coeficiente angular. Certo? É. Foi ou não foi? Foi. No caso do 0, coeficiente angular da reta tangente é o gráfico de f no ponto 0, 0. Toda a ladainha é a mesma coisa. Só que agora é o ponto 0, 0. A derivada no 0 já calculamos e é 0. Então, você vai ter o que aqui? Quando você aplica todas as informações, a equação vai ser y igual a 0, que é o próprio eixo x. Qual é a derivada dessa reta? Qual é o coeficiente angular dessa reta? 0.
que é exatamente a derivada no zero. Então, essas coisas, tá tudo amontoado, tá tudo junto. É uma muvuca só, tá? Se você acha a equação da reta tangente, o coeficiente angular dessa reta tem que ser a derivada com que você está trabalhando. Porque, por definição, é a mesma coisa. Sim ou não? Tranquilo. Beleza? Beleza. Só para dar mais uma ideia aqui para fechar aonde eu quero chegar. X ao cubo. Vamos lá. X ao cubo, ó. Tá aí, x ao cubo. Subiu 1 grau mais. Então, eu vou fazer a derivada no A. Qualquer ponto aqui do gráfico eu vou escolher. Eu acho a expressão fx menos f de a sobre x menos a primeiro. Agora é x ao cubo menos a ao cubo, porque a minha função é x ao cubo. X menos a. X ao cubo menos a ao cubo eu vou fatorar. Olha a fatoração aí, ó. X menos a que multiplica x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado. X menos a com x menos a vai embora. Agora eu coloquei certo aqui, ó. X ao quadrado mais ax mais a ao quadrado. É isso que sobra da expressão. Quando eu calcular o limite no a dessa expressão, onde tem x eu coloco a. Então vai ficar a ao quadrado aqui, a ao quadrado aqui e a ao quadrado aqui. Tô somando todo mundo, 3a ao quadrado. Então a derivada em qualquer ponto a nessa função aqui é 3a ao quadrado. Sim ou não? Foi. Sim, Eu tenho uma pergunta. Quando era x ao quadrado, ficou 2a. Quando é x ao cubo, fica 3a ao quadrado. Se fosse x à quarta, ficaria 4a ao cubo? Isso. É Tá. pra isso que eu tô fazendo esses exemplos. É pra chegar nessa propriedade. Mas o mais interessante dessa propriedade é que ela não vai valer só para inteiros. Ela vai valer para racionais também. Então você vai poder usar isso com raízes. Maneiro. Mas é assim que a gente vai calcular. Você não vai ter que ficar fazendo esses limites malucos aqui, entendeu? Essas fatorações. Certo. Porque você tá vendo que conforme o grau aumenta, a fatoração ela vai complicando, né? Isso que a gente tá com coisinha pouca aqui. Pensa aí num x, sim. pensa num x a 10 aí. A loucura. Ia dar trabalho. Entendeu? Então você vai ter essa propriedade pra você calcular. Eu só tô mostrando isso aqui pra ficar bem claro. Tá bom? Aí, olha só. Deixa eu fazer uma afirmação aqui. Vou ver se vocês concordam comigo. Vou fazer uma afirmação pra vocês aqui, ó. Exceto no zero, todas as retas tangentes ao gráfico dessa função x ao cubo são crescentes. Vou repetir. Todas as retas tangentes ao gráfico da função x ao cubo, com exceção no zero, são retas crescentes. Tá certo, professor. Sim. Por quê? Porque a gente vai ter o coeficiente ali na frente do x positivo. Sempre positivo. O meu coeficiente angular é a minha... Não. É a sua derivada. A minha derivada. Cuidado. Para você, isso de você ver na frente do x só é definido quando você tá com função do primeiro grau, tá? Tá. Tá bom? Aqui, isso é verdade porque o coeficiente angular é sempre 3a ao quadrado. Então, se você não pega a igual a zero, esse 3a ao quadrado ele é sempre positivo. Então, Positivo. as suas derivadas, exceto no zero, são positivas. Se as suas derivadas são positivas, você tá com retas tangentes crescentes. Vou pegar 3 pontos diferentes aí, ó. Vou pegar 1, menos 1 e 0. A derivada é 3a ao quadrado. Então, no 1 vai ser 3, no menos 1 vai ser 3 e no 0 vai ser 0. Tá bom? Sim. Em termos geométricos, a reta tangente que passa no ponto 1 e a reta tangente que passa no ponto menos 1 e 1 menos 1 são o quê?
Elas têm as mesmas derivadas, o mesmo coeficiente angular. Então elas são o quê? Paralelos? Paralelos. Olha que coisa linda. Aí, ó. Estão vendo? Sim, sim. Elas são paralelas porque elas têm o mesmo coeficiente angular. Que é, ou seja, elas têm a mesma derivada. Derivada positiva, as duas são crescentes. Certo? E a gente pode Perfeito. fazer a mesma brincadeira que a gente fez pro x ao quadrado aqui. Pra gente calcular essas equações aí, a gente faz a mesma coisa, ó. Pegar o ponto 1 e 1. Eu escrevi tudo aqui pra quando vocês forem estudar, pra vocês terem firmeza aí no que vocês vão fazer. F de 1, coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto 1 f de 1, que é a mesma coisa que 1 e 1. Como é que você acha a equação da reta tangente ao gráfico de f nesse ponto? Vocês estão vendo que y, essa primeira linha é sempre igual, né? F de A, y igual a F de A, mais F' de A, x menos A. Isso aqui não muda, beleza? Isso aqui não muda. O que muda é o ponto e a derivada. O ponto agora é 1, 1. Então, onde tem F de A eu coloco 1, onde tem A eu coloco 1. A derivada no A é a derivada no 1, que eu já calculei e vi que é 3. Então, eu vou colocar 3, faço as continhas. A equação da minha reta tangente aqui é 3x menos 2. Quem é o coeficiente angular dessa reta? 3. Quem é a derivada no 1? 3. Tudo certo. Eu vou para outra. Achei essa equação é a equação dessa rosinha aqui. Vou achar a equação da verde. A equação da verde, ó, a equação ela não muda. O que vai mudar é o ponto. Agora o ponto, ele é menos 1 e f de menos 1, ou seja, menos 1 e menos 1. A derivada continua sendo 3, porque eu já fiz as contas lá atrás, deu 3. Então, vou fazer a substituição. Perdão. Vou fazer a substituição aqui. F de A é menos 1, A é menos 1, então aqui fica mais 1, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tá tudo certo. Então, a minha equação aqui, ela virou 3x mais 2. Coeficiente angular dessa reta, ele é 3. A derivada que está por trás aqui é 3. Então, essa aqui é 3x mais 2, essa verdinha. E essa rosinha, ela é 3x menos 2. Essas são as equações dessas retas. Todas duas crescentes paralelas. Coeficiente angular igual a 3. Certo? Tranquilo. Certo, Tranquilo. No zero é a mesma brincadeira, né? Professora, só uma perguntinha antes. Pode falar. Esse material de PowerPoint, a senhora vai disponibilizar no Classroom, né? Sim, sempre. Beleza. Eu coloco o PDF lá, tá tudo lá. Eu também coloco as gravações, né? Eu só espero que essa... É porque como eu tive que usar o PDF aqui, eu não sei, eu fiz o teste antes de começar a apresentação de vocês e eu tava conseguindo visualizar tudo no Data Show aqui, nos slides aqui. Mas aí quando eu botei pra compartilhar a tela com vocês, aconteceu aquilo. Então eu não sei se é na hora que compartilha, entendeu? Eu não sei se é na hora que eu compartilho ali na sala de aula ali que dá esse vucu-vucu, por isso que eu tive que fazer com o PDF aqui. Mas acho que tá dando pra gente acompanhar, né? Mas, professora, quando a senhora tava compartilhando da outra forma, eu não tava vendo cortado, não. Não sei se os outros estavam, mas eu não tava vendo, não. Não, Tava conseguindo ver as letrinhas aí embaixo acho que certinho. você não observou, porque eu sabia que tava cortado porque tinha muito mais coisa pra baixo, entendeu? Ah, tá, saquei. Ele vai até ele toma mais espaço do que ele devia. Eu não sei por que ele faz isso. Mas eu acho que dá pra gente entender aqui no PDF, né? Dá sim. Então aqui no 00 é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa tá acontecendo no 00 aqui, ó. Quem é a derivada no zero? Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto 0f de 0, que aqui é 0, 0. Como é que você acha a equação da reta nesse ponto? Ó, isso aqui é uma receitinha de bolo, tá? Ó, isso aqui não tem, ó, a equação da reta ela não muda. O que muda são os pontos, tá? E as derivadas, tá? Mas a equação da reta ela não muda. Então você aplica aí, ó, você chega no eixo x, que realmente, ó,
Olha aqui no zero aqui, ó. A reta tangente é o eixo X. Tá vendo aqui, ó? Consegue observar aqui, ó? Tá vendo? O eixo X, ó. Beleza? Dá pra ver, professor. Dá sim. Então, como vocês já se adiantaram aí, ó. Tá aí a... Perdeu a graça, né? Aí, ó, derivada quando você tem uma potência. Você joga a potência pra frente e tira 1. Não lembro agora qual de vocês que falou aí. Então, olha aí, ó. Aí, ó. Estão vendo aí, ó? X ao cubo, 3x ao quadrado, x à quarta, 4x ao cubo, x à quinta, 5x à quarta, x. O x a gente já sabe que é 1, mas você pode pensar na potência também. X elevado a 1, você joga um 1 pra frente, 1 menos 1 é 0, todo mundo levar a 0 é 1. Então, a derivada é 1. Então, você pode usar também para x. Você já sabe que é função do primeiro grau, mas você pode usar. Foi? Foi. Oi, professor? Uma última pergunta. Não sei se vai ser a última, porque você está acabando. Pode falar. Mas se fosse, sei lá, menos x ao cubo, o gráfico dessa função seria decrescente? Menos x ao cubo, você inverte tudo, sim. O que a gente fez, Tá. a gente viu agora? É. Que a gente viu de x ao cubo e a gente viu que era crescente. Então, se fosse menos x ao cubo, seria decrescente. Tá. Aí você ia ter as E aí as derivadas Pode- seriam menos 3 x ao quadrado, né? Então todas as Isso, ficaria menos x ao todas as quadrado. tangentes seriam decrescentes, Tranquilo. tá? É isso mesmo, é essa a ideia aí mesmo. Bom, isso também você faz com potências aí, ó. Não é só natural, ó, inteira, olha aí, ó. Digamos que você tem a função 1 sobre x, como é que você deriva? Você olha ela como x a menos 1. Aí você joga o menos 1 pra frente e tira 1. Você sempre joga a potência pra frente e tira 1 da potência lá em cima. Então, por isso que ficou menos x a menos 2. Só que menos x a menos 2, você tem que saber que é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado, né? Porque todas as duas respostas valem. Foi? Foi. Tá bem, professor? 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x a menos 2. Por que você transforma, digamos assim? Porque você vai usar essa propriedade aqui. Porque se você quiser calcular o limite, você até consegue fazer, mas você vai suar bastante. Tá? Quando você trabalha com limite, você tem muito mais trabalho. Então, x a menos 2, como é que você vai derivar? Você joga pra frente, ó, e tira 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, menos 2, x a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo. Então, tá aí, ó. Não precisa correr, não, ó. É porque ela correu antes de eu falar, entendeu? Senão, não ia correr. Beleza? Tranquilo. A mesma coisa com raiz. O outro também saiu disparado ali, ó. A mesma coisa com raiz, ó. Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Como é que você vai derivar? Você joga 1 meio pra frente e tira 1. 1 meio menos 1 é menos meio. Por isso que aparece essa derivada aqui. X elevado a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre raiz quadrada de x. Tá aqui, ó. Como é que você deriva a raiz cúbica de x ao quadrado? X elevado a 2/3. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, você joga o 2/3 pra frente, tira 1. Quando você tira 1, fica menos 1/3. O 2/3, ele continua aqui, ó. O menos 1/3 é raiz cúbica de x lá embaixo, ó. Por causa do menos. Foi ou não foi? Foi. Então, você usa as suas derivadas. Para você derivar as suas potências, você faz isso. Tá beleza? Belezinha. Tá? O que tem que ficar na veia? Tem que sair agora, jantar ou tomar café, quando botar a cabeça no travesseiro, tem que fechar os olhos, respirar e falar assim: a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função. Aí você captou a mensagem dessa aula. Porque você vai ter muitos exercícios aí pela frente para fazer conta, mas você não pode esquecer da definição. Foi ou não foi?
Oi, professor. E é esses gráficos aí que eu queria falar, acabei adiantando, tá? Mas eu acho que tá clara a ideia. Onde que a derivada é positiva, onde é que a derivada é negativa. A derivada é positiva onde você tem as tangentes crescentes, certo? Porque é o coeficiente angular. Então, por exemplo, aqui onde está o meu mousezinho, aqui a minha derivada é positiva. Por quê? Porque a reta tangente é crescente e a derivada é o coeficiente angular. Aqui onde é que está o meu mousezinho, a derivada é positiva, porque a tangente é crescente e a derivada é o coeficiente angular dessa tangente. Certo? Aqui onde é que está meu mousezinho, a derivada ela é negativa. Aqui, por quê? Porque aqui a tangente é decrescente e a minha derivada é o coeficiente angular da tangente. Nos pontos B, D, E e G, eu tenho todas as derivadas dando zero, porque as tangentes são paralelas ao eixo X. Então o coeficiente angular é zero. O que muda para o outro gráfico é a existência, que começa a aparecer os bicos, né? Então nesse outro gráfico existem os bicos. E nós já vimos que onde tem bico não tem derivada, porque onde tem bico você tem duas tangentes. Duas tangentes quer dizer que você vai ter que os limites laterais daquele limite que você define a derivada são diferentes. Então, se os limites laterais são diferentes, não existe o limite. Consequentemente, não existe a derivada. Certo? Certo. Tá certo, professor? Professor, eu sempre tenho que checar os limites laterais? Nesse caso de derivada? Quando você tiver função por parte, sim. Tá. Porque por que a gente fez? O que faz você? O que te empurra para os limites laterais? É quando você tem de um lado quando você tem de um lado uma função, a cara de uma função, e de outro lado a cara de outra função. Por quê? Sim. Porque é nesse momento que pode, né? A gente sabe que isso não quer dizer que sempre vai acontecer, mas é onde pode acontecer o problema. Então, por exemplo, se a função tem uma se- cara de um lado, se a função tem a mesma cara dos dois lados, você não vai precisar fazer os laterais, porque o limite você vai usar a mesma regra, compreende? Aham. Sim. Agora, se você tem naquele ponto, de um lado a cara de uma função e do outro a outra, isso pode acontecer, pode ser que não aconteça nada. Como a gente já viu vários exemplos, mas pode ser que você tenha uma descontinuidade. Se você tiver uma descontinuidade, você não vai ter derivada. Então, por exemplo, se aparecer um módulo, eu tenho que já checar os dois lados. Com certeza. Módulo sempre você vai ter que fazer. Porque o módulo, ele faz isso, né? Ele quebra a função na parte positiva e na parte negativa do domínio. Então, ele te induz a... Sim. Certo, pessoal? Eu achei que a gente ia levar mais tempo hoje, mas eu espero que vocês tenham acompanhado. Eu acompanhei, sim. Foi tranquilo. Sim, professor. Foi bom. Porque eu considero essa uma das aulas, assim... Mais importante. Porque é um conceito que vocês vão levar lá pra cálculo 1. Se tiver cálculo 100, vocês vão levar ele lá, entendeu? Então, é importante e no presencial era sempre mais fácil explicar, né? Aí eu tive o cuidado, eu fiquei fazendo os detalhes nesses gráficos aí, não sei se vocês observaram, botei todos os detalhes para conseguir explicar para vocês direitinho. Os gráficos estavam bem explicadinhos mesmo. Entendeu? Para vocês poderem fazer essa estudar, né? Eu não sei como é que vai ficar essa gravação, porque tá meio esquisito essa tela aqui do OBS. Tá meio esquisito isso aqui, eu não sei como é que ficou. Agora eu tô vendo que eu conseguiria mexer aqui, mas eu fiquei com medo de mexer na hora e acabar... Na próxima eu vou testar. Mas tá gravando direitinho? Tá gravando, só que não tá legal. É porque como não preencheu tudo, digamos assim, o estúdio, né? Tem uns negócios aqui, umas mãozinhas aqui que eu não sei se elas vão aparecer depois. Mas eu gravei tudo, sim. Perfeito. Tá bom, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Tá tranquilo, professora? Na próxima aula a gente fala sobre mais propriedades e, lógico, volta a falar mais de derivada. Tá
Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite a Tá todos. bom.